Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas está querendo sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só clicar no botão de subscrever ou inscrever-se e clicar no sininho, pois dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você que me assiste será notificado. Hoje eu estarei trazendo a interpretação do Santo Evangelho de João, capítulo de números 2. Nele está tratando sobre as bodas em Caná, a água feita vinho. Essa primeira parte aqui está falando do milagre em que Jesus transforma a água em vinho. Depois fala a purificação do templo. Jesus ele entra lá e ele purifica com a oração, tirando os cambistas. João 2 diz assim: as bodas em Caná, água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almodes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai. Ao mestre-sala e levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façai na casa do meu pai, trazai da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem, o que havia no homem. Só até aqui. Então, irmãos, a primeira parte ele está falando da água feita vinho. Então, Jesus, os seus discípulos e a sua mãe, Jesus, a sua mãe e os seus discípulos, eles foram convidados para uma boda em Caná da Galileia. Então, em um determinado momento daquela festa, aconteceu que eles terminaram de tomar o vinho, ou seja, o vinho da festa acabou. Então, falaram para Maria que o vinho tinha acabado, e Maria foi até Jesus, dizendo para Jesus: o vinho acabou. Aí Jesus respondeu para Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Peça o que quiseres que eu farei. Aí o que ela fez? Ela pegou lá os 2 serventes que ali estavam e falou: olha,
Fazei tudo o que Jesus nos mandar, tudo o que Jesus disser, faça. E aconteceu então que Jesus falou para que eles pegassem 6 talhas, ou seja, 6 vasos que os judeus eles usavam para se purificar, e enchessem ele os 6 vasos. Aí depois que Jesus ele deu essa instrução para eles, deu essa ordem, aconteceu então que Jesus falou: olha, agora que vocês encheram de água, dê para o mestre Sala. Quando ele deu para o mestre Sala, a água que ali estava virou vinho. Então ele tomou e ele gostou tanto daquele vinho que ele chegou até o esposo da festa e disse: nossa, nas festas em que eu estive, sempre colocavam o vinho melhor primeiro, para depois estar colocando inferior. Mas tu, em vez disso, deixasse a melhor parte por último. Ou seja, tu usaste o melhor vinho por último. E por causa disso, muitos dos discípulos de Jesus que ali estavam, creram no que ele estava falando. E aí os seus discípulos eles foram para Cafarnaum. E ali eles ficaram ali alguns dias lá em Cafarnaum, com a sua mãe e os seus discípulos. Jesus ficou ali. Então a primeira parte fala isso. A mãe de Jesus pediu, Jesus chamou os serventes encheram as 6 vasilhas, deram para o mestre Sala, e aí o mestre Sala elogiou o esposo. E aí depois nós vemos aqui que Jesus ele purifica o templo, como nós sabemos aqui. Nós vemos aqui o que aconteceu. Havia uns cambiadores, eles vendiam ovelhas, bois e pombos lá no templo. E aí o que aconteceu? Jesus, e tinha também os cambiadores lá. Jesus, ele subiu em Jerusalém, ele fez um chicote de 3 cordas e começou a destruir toda aquela mercadoria que estava ali no templo. E ele fala: parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Como diz as escrituras, a minha casa é casa de oração, e vocês transformaram ela num covil de ladrões. Então Jesus repreendeu eles por causa disso. Aí os seus discípulos, eles começaram a lembrar do que as Sagradas Escrituras dizem, que diz assim: o teu zelo pela minha casa, pela sua casa me consome. E depois disso o que aconteceu? Depois de Jesus ainda ter dito essas palavras, o que nós podemos perceber além disso? Depois aconteceu que os mestres ali, os fariseus estavam lá, eles começaram a interrogar Jesus, falando: como é que você me prova que você tem autoridade para fazer o que você fez agora? Jesus falou: destrua esse templo e eu edificarei em 3 dias. Aí ele falou: se você está louco, como é que você quer estar edificando esse templo em 3 dias, sendo que levou 46 anos para construí-lo? Eles não entendiam que com o templo Jesus estava falando do seu próprio corpo, ele não estava falando de outras coisas, do templo que ali estava. Ele estava falando do seu próprio corpo. Ou nós podemos perceber. Aí depois, por causa dos milagres de Jesus e também do tudo que ele havia feito, aconteceu que muitos creram nele, mas Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. E não necessitava que ninguém testificasse deles, porque ele bem sabia o que havia no homem. Só até aqui. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.